A correria do dia a dia, a vida agitada, o estresse do trabalho, tudo isso faz com que menos pessoas guardem tempo para a realização de atividades simples, como preparar uma refeição saudável, praticar algum tipo de exercício. A transformação de hábitos negativos em comportamentos mais saudáveis pode ser a virada de chave que você precisa para uma vida mais ativa, com qualidade e bem-estar. Mas a gente sabe que tomar uma atitude nesse sentido nem sempre é fácil. Mudar os maus hábitos para uma vida mais saudável pode parecer bem desafiador. Sobre isso, a gente conversa agora com o Dr. Paulo Roberto Lima, médico especialista em longevidade. Doutor, seja muito bem-vindo à nossa casa. Muito obrigado mais uma vez, é um prazer estar aqui. Eu que agradeço, doutor. Quando a gente fala em ter uma vida melhor, eu acho que todas as pessoas, em algum dia da semana, geralmente as segundas, pensam isso: eu preciso melhorar, eu preciso melhorar. Ter essa consciência já é um primeiro passo, doutor? Já é um primeiro passo. E sabe, eu venho construindo ao longo dessa semana algumas estratégias para trazer para cá. Porque o teu público, quando a gente acaba o programa, como eu recebo mensagens no Instagram. Ah, que legal. Cada pergunta melhor do que a outra. E eu fiquei pensando o seguinte: como é que a gente faz efetivamente para melhorar a vida? Sabe uma coisa, Abi, que funciona muito? O quê? A gente escrever. E, na verdade, o pensamento já começa no domingo de tarde. Boa. Os meus pacientes sempre falam assim: doutor, domingo de tarde me dá uma depressão, porque eu comi, eu bebi. O que eu fiz esse fim de semana? Aí fala assim: e agora? Botei tudo a perder. Não, não botou. E uma coisa que eu falo sempre no consultório, as pessoas falam assim: doutor, eu fui de segunda ou de terça até sexta-feira muito bem. Aí sábado e domingo, eu exagerei e eu engordei. E quando eu vou pesar na segunda-feira, eu tô 2 quilos mais gordo. Pessoal, isso não é gordura. Isso é retenção de líquido. E é por isso que na terça, na quarta-feira, já volta o peso normal. Então, na verdade, errou, pode ter errado, mas não errou ao ponto de construir gordura em 2 dias. Não é assim que funciona. Graças a Deus. Que bom. Então, uma dica prática é a gente escrever o que a gente vai fazer já na segunda-feira. Escalonar. Legal. E não colocar metas grandes, sabe, Abi? Eu já quero começar 5h30 da manhã caminhando e agora já vou tomar meu suco verde, já vou fazer as coisas. Não. Calma. Nós vamos conversar. Escalonar é a melhor coisa que tem. E a gente entender o nosso corpo. Boa. Nenhum médico sabe mais do que o próprio paciente do próprio corpo, das próprias limitações, dos próprios anseios, das vontades, das limitações físicas, cognitivas, comportamentais, de família. Então a gente escrever já é legal. Nossa, gostei. Então essa seria a primeira dica já, né, doutor? Fundamental e muito legal. E funciona. Funciona. Porque é como se a gente, Abi, liberasse do nosso cérebro partes que vão ficar preocupadas na segunda-feira. O cérebro fala assim: olha, eu não vou me preocupar com isso, porque na verdade ele já facilitou minha vida. É só eu ler um roteirinho aqui. Então isso facilita. Você quer ver uma coisa que facilita também? A gente montar o que a gente vai vestir para o trabalho, para a academia, já deixar separado. A gente libera partes do nosso cérebro que iriam estar ocupadas e não estão mais. É verdade. Então, a gente fica muito à vontade e a segunda-feira começa mais leve. Bem mais. Mesmo se você acordar uns 5 minutos atrasado. Normal. Normal. Aqui tem uma frase que você fala bastante, e a gente até colocou aqui, que a gente não é o que a gente come, a gente já falou isso uma vez, mas sim o que a gente absorve, né, doutor? O que a gente tem que prestar atenção? A gente fala muito em pirâmide alimentar, em comer em 3 horas. O que é isso, doutor? Quando a gente estava falando do tema, hábitos, então a gente tem que entender assim. Vamos supor que a gente comeu uma maçã. Se a gente não mastigar direito, essa maçã às vezes ela chega no estômago e no intestino ainda inteira. E lá ele não consegue fazer uma boa metabolização. Não consegue digerir direito. Então, às vezes, vai para o bolo fecal, sai sem ser absorvido. E o paciente fica com aquela falsa sensação que comeu muito bem. E, na verdade, não comeu. E quando a gente vai fazer a microscopia, ou a gente vai fazer o exame laboratorial, ou a gente vai ver na bioimpedância, a gente vê que tem um percentual de gordura maior em relação ao que o paciente diz que come. E, às vezes, ele come mesmo. Então, nós não somos o que nós comemos, nós somos o que nós absorvemos. Então,
dica prática. Primeira coisa que a gente faz é mastigar o alimento. Primeiro a gente olha para o alimento. Hoje, com a vida corrida, Abi, ninguém para mais para comer. E é tudo muito rápido. Quer desembrulhar rápido e quer comer muito rápido. Só que nós precisamos e nós temos fases da digestão. E ela começa quando a gente olha para o alimento, a gente cheira o alimento, a gente mastiga o alimento, a gente deglute. E ele chega no estômago preparado. E sabia que o estômago ele tem alguns hormônios próprios para poder absorver nutrientes. No intestino também. Então, quando a gente fala nós somos o que nós absorvemos, não só o que nós comemos, passa desde a fase da gente ver o alimento até a fase digestória propriamente dita. Que interessante isso, gente. Prestar atenção à forma como a gente come. Exato. Tem aqui, que isso é muito legal também, a saúde da gestante e a saúde do filho. Começa antes, né, de engravidar, não é, doutor? Começa. A gente sempre fala assim, o casal que quer engravidar, ele tem que entender que nós precisamos de dar nutrição tanto para o óvulo quanto para o espermatozoide. Então, um homem que bebe muito, que fuma, que é sedentário, ele vai ter uma carga genética mais deficitária para o espermatozoide e para a mulher também. Então, quando a gente fala assim, como a gente muda os hábitos? Imagina, Abi, se esse casal está se preparando e ele já começa a entender que excesso de doce, refrigerante, bebida alcoólica, já tem que sair da vida para que a fecundação seja melhor. Quando a mulher está gestante, ela vai levar esse tipo de ambiente para a gestação. Então ela vai comer melhor, ela vai ter uma melhor nutrição materno-fetal. Então ela provavelmente, né, fazendo todo esse cronograma, o parto vai ser melhor, a amamentação vai ser melhor. Então a mulher vai estar mais nutrida. E o que a gente fala para as mulheres e para os homens antes? Tenha uma alimentação baseada em comida de verdade. E tire esses fatores que fazem com que o corpo da gente fique atrapalhado. O açúcar atrapalha muito. E hoje, a gente tem o açúcar hoje, e não pense esse açúcar só de mesa, né? O carboidrato mais refinado, um chocolate muito rápido, né? Um produto que você consegue colocar, né? Que você desembrulha muito rápido, isso aí tem toxina, porque o corpo não entende como self. Quando entra no corpo, o corpo fala assim, poxa, o que eu faço com isso tudo de tóxico aqui? Aí ele tenta se reorganizar. Então, a saúde da gestante, ela começa antes da concepção. Boa! E aí, quando a gente fala da saúde das crianças e adolescentes... Isso é legal. Isso é legal, porque a gente tem tanta criança obesa hoje, né, doutor? Tem. Obesidade começando bem cedinho, né? Tem. Isso lá no consultório, a Camila é pediatra, minha esposa, então a gente vê isso agora numa curva muito crescente. Antigamente, a gente tinha as crianças mais obesas lá para 12, 13 anos. Hoje, Abi, infelizmente, a gente está vendo crianças obesas com 6, 5 anos. Só que, pessoal, que está em casa, vamos pensar assim, ó, o cérebro da criança, ele está em desenvolvimento, né? 7 anos é a idade da razão, ela está começando a melhorar o cognitivo dela. Imagina a gente ter neurônios completamente banhados em açúcar. Isso é ruim. Neurônio não gosta de açúcar. Então, a gente vê uma curva muito crescente de TDAH, de autismo. A gente vê isso. Sim, são doenças com comportamento genético? Sim. Só que eles podem piorar ou ser potencializados com uma alimentação e um estilo de vida bem ruim. O que a gente conversa hoje é que as crianças estão tendo uma alimentação muito ruim e um sedentarismo com telas... Só no celular. Só no celular. Celular e vendo aplicativos e aplicativos e aplicativos. E quando vai ver, a gente pergunta para os pais, quanto tempo fica o teu filho? O pai não sabe. E Aí quando a gente... e quando a gente pede para monitorizar 4 horas, 5 horas de um dia. É muita coisa. É muita coisa. E o cérebro, a criança, ela começa a não se interessar mais por ler.
Então ela tem dificuldade em ler, ela tem dificuldade em concentração. Então vai ficar uma criança mais agitada. Então fica com uma criança que tem dificuldade de sentar numa sala de aula para ler. Então o que a gente percebe? A alimentação ruim, aí falta ômega 3, aí falta coenzimas, aí falta agora nutrientes que essa criança vai realmente nutrir o cérebro. Então, para a criança, pais, fiquem de olhos abertos. Olhos abertos. Para a gente finalizar, dicas práticas para a gente fazer em casa. Número 1, anotar, escrever o que a gente vai fazer no outro dia, fazer as receitas pelo menos 2 a 3 dias antes. Vamos supor, eu quero fazer um hamburguinho que eu vou levar para o meu ambiente de trabalho. Então faça esse hamburguinho. Eu posso disponibilizar, para os seus telespectadores, um e-book. Ai, que legal! Posso fazer. Vou fazer um e-book, vou deixar lá para a gente poder ter dicas práticas do dia a dia e receitinhas práticas. Legal. Como, por exemplo, a gente vai fazer um hamburguinho. Eu posso colocar esse hambúrguer e deixá-lo congelado. E eu faço um dia antes. Preparo ele no forno. Então, olha, escrever, preparar e quando acordar, eu até falei isso aqui num programa passado e que repercutiu muito e as pessoas começaram a mandar directs, falaram que melhoraram muito a vida. Raspar a língua e beber água. A gente prepara o nosso corpo. O centro da fome e o centro da sede, eles ocupam quase o mesmo lugar no cérebro. E às vezes as pessoas estão com sede, não estão com fome. Mas o mais rápido é desembrulhar e comer. Então fica malnutrido e desidratado. Minha gente. Ai, doutor, parece fácil, mas né? Depois que a gente pega ritmo. O hábito, ele demora um pouquinho para ser incorporado, né? A gente não constrói hábito em 10 dias, 15 dias, não constrói. E não se frustrem se vocês caírem. Caem, levantem. Caia e levanta. Porque toda vez que a gente constrói um hábito e toda vez que a gente melhora, com certeza, na próxima queda, a gente vai cair meio que levantando. E depois só vai escorregar, até que a gente constrói um hábito e as coisas começam a fazer muito sentido. E no consultório eu falo com os pacientes que não adianta a gente prescrever. Eu tenho que dar para vocês a capacidade de vocês escolherem, ter a opção, ter escolhas inteligentes. E a gente constrói isso no consultório. A gente constrói isso aqui com vocês. Aí a gente mostra, né? Poxa, agora eu tenho pouco tempo para comer, mas se eu tiver me programado e feito as receitinhas, eu consigo comer alimentos rápidos, bons e que dá saciedade. Muito bom. Você de casa aproveita e fica de olho, então, e faz mais pergunta pro doutor que a gente gosta, o doutor responde, você viu, né? @doutordr.paulorobertolima e o telefone da clínica é o 12 99737 7007. Doutor, muito obrigado, um ótimo final de semana, viu? Eu que agradeço. Muito obrigado. Muito bom.